Olá, sou a professora Josicleide Guilhermino, disciplina de literatura, e hoje nós vamos encerrar um ciclo aqui no canal, que é o ciclo de estudo do romantismo em si. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, volta aqui no canal, procura Romantismo Parte 1, Características Gerais e Contexto Histórico. Tem também o Romantismo Parte 2, que é a divisão da poesia, primeira, segunda e terceira geração romântica, nacionalista, ultrarromântica e mal do século. E hoje a gente encerra esse processo de estudos trabalhando a prosa romântica em si. E é importante que você acompanhe os 3 vídeos para você ter uma visão geral do que foi esse movimento literário. Lembrando que o romantismo é o nosso primeiro movimento literário nacional, ele é o primeiro movimento literário que ocorre em terras brasileiras, assim que a gente adquire a nossa independência política. É um período histórico bastante conturbado. Aqui no Brasil tivemos muitas revoluções, estamos vivenciando também a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, e a literatura ela vai acompanhando todo esse processo histórico. Em se tratando da prosa propriamente dita, que é o nosso objeto de estudo, nós temos uma divisão. Temos o romance indianista, o romance regionalista e o romance urbano. Cada um deles com características bastante peculiares, e a gente vai entender essas características agora. O romance indianista, propriamente dito, ele é bastante relevante porque o movimento romântico está nesse processo de tentativa de uma construção de uma identidade nacional. E aí precisávamos de uma figura que pudesse nos representar enquanto brasileiros. Chega-se à conclusão que o indígena era quem efetivamente poderia nos representar. Isso porque eram eles que estavam aqui em terras brasileiras quando os portugueses invadiram. Então, como obras representativas desta fase, nós temos o Birajara, Iracema e o Guarani, de José de Alencar. Eu vou fazer a leitura de um fragmento bem curto de Iracema, especificamente, para vocês terem uma noção do processo de construção desse romance indianista. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Esse é o capítulo 2. Um pouco mais à frente diz o seguinte: rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se diante dela. E todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas, e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu gotas de sangue, borbulhou na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estampou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e a cabana de Araquém, pai de Iracema. É importante que a gente faça uma análise profunda, isso porque a construção do indígena, apesar dessa tentativa de ser um elemento que nos representasse enquanto nação, a construção do indígena não é uma construção de um indígena genuíno.
É um indígena que apresenta características de um cavaleiro medieval, no sentido de que ele apresenta características heróicas. E uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é a construção romantizada que José de Alencar vai fazer do homem branco. Observe que no finalzinho do diálogo, ele diz o seguinte, quando ela pergunta quem te ensinou, o guerreiro branco, a linguagem dos meus irmãos, a resposta dele é: vem das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tem os meus. Então ele praticamente confessa que ele é o responsável, que a genealogia dele, a família dele é responsável por dizimar a tribo dela. Teus irmãos já possuíram, hoje tem os meus, mas ainda assim a construção ela é romantizada. E a gente não pode perder isso de vista quando estivermos observando os romances indianistas e a construção desse indígena em si. Segunda possibilidade de romance que nós temos é o romance regionalista. Diferente dos outros tipos de romance, o romance regionalista ele não vai encontrar modelos no romantismo europeu. A gente vai estar bebendo dessa fonte do romantismo europeu, apesar de já tentar que a nossa literatura ela caminhe com as pernas próprias, a gente continua bebendo na fonte da Europa. Em se tratando do romance regionalista, propriamente dito, a gente não tem modelos na Europa. Então é nesse momento que a literatura brasileira ela começa a construir os seus próprios modelos. Isso é muito bacana porque a gente começa a adquirir uma maior autonomia dentro da literatura. Como obras representativas do romance regionalista, o romance regionalista ele tem como característica principal o sair dos grandes centros, que geralmente eram representados dentro da literatura, e enveredar um pouco mais adentro pelas terras brasileiras. Então a gente vai encontrar características, por exemplo, da vida agrícola, da vida pastoril, com suas peculiaridades, hábitos, costumes, tradições. Algumas obras indicativas desse momento é a Escrava Isaura e O Seminarista, de Bernardo Guimarães. A construção da Escrava Isaura é uma construção que também merece uma análise um pouco mais reflexiva. Página 15 desta versão aqui, que é da FTD, uma versão bastante antiga, mas diz o seguinte: o contexto é: Isaura está cantando uma canção triste, uma canção indicativa da sua condição de escrava, e a patroa chega para ela e diz: não gosto que a cantes. Não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor tão linda que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Então, tem uma escrava que tem um tom de pele diferente daquele que se identifica como sendo indicativo de um escravo. E ela desperta a empatia basicamente por ter uma tonalidade de pele diferenciada. Ainda assim, ela continua sendo uma escrava. Tem um silenciamento aí também, quando a patroa diz, não gosto que cantes. É a coisa do mascarar a condição que ela vivencia, mas Isaura reconhece a sua condição e ela diz, mas senhora, apesar de tudo isso que você coloca, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo, colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te de tua sorte, Isaura? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. O terceiro romance que nós temos é o romance urbano. Tanto na Europa quanto no Brasil, o romance urbano ele será o romance talvez de maior destaque. Isso porque, relembrando que a classe social que nesse período estava em alta, estava crescendo, era justamente a burguesia. A burguesia começa a produzir arte e a consumir arte. E o romance urbano ele vem mostrar justamente isso, a vida da burguesia, com suas características, com seus costumes, com suas intrigas. Alguns romances indicativos desse período nós temos A Viuvinha e 5 Minutos, de José de Alencar,
Percebam que José de Alencar ele vai passar por vários romances diferentes. Falamos sobre ele na fase indianista, agora na fase urbana. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícias, inclusive, é uma obra que já apresenta características realistas, mas que mantém a essência do romantismo. Por isso que está dentro desse movimento em si e não do realismo, que será o movimento literário posterior. E nós temos a construção das personagens femininas, né? Senhora, Diva e Lucila, que vai compor aí a tríade feminina de José de Alencar. Então, de todos, o romance urbano é o romance que terá o maior destaque porque a burguesia se vê ali sendo representada. Em se tratando de Senhora, propriamente dita, Memórias de um Sargento de Milícias e Escravizaura, além de Iracema, nós teremos análises individuais de cada uma dessas obras aqui no canal, por serem obras mais significativas. Essas análises serão desenvolvidas por mim, com a participação do professor Fabiano Bezerra, que é um grande historiador e que vai nos ajudar a compreender o contexto histórico dessas obras nas análises futuras que nós iremos desenvolver aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o teu like aqui, se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito ainda, compartilhar nas suas redes sociais para que a gente possa estar popularizando a educação o máximo possível, principalmente nesse período em que estamos em quarentena e que está sendo um pouco mais difícil para as pessoas estudarem. Muito obrigada e até a próxima!